Boa tarde. É, o módulo dessa semana, né, que eu vou enfrentar, é sobre nanobiodispositivos. Eu dividi esse módulo em duas partes. A primeira que eu vou tratar nesse vídeo, eu vou falar de uma introdução, né, vou falar de dispositivos semicondutores. Depois eu vou falar de nanodispositivos aplicados ao meio ambiente, então sempre semicondutores orgânicos, por exemplo, então LED e células solares principalmente, ok? Então, essa introdução eu coloquei lá, eu coloquei um texto, um breve texto para vocês se orientarem, né, com uma pequena introdução. Além disso, eu já fiz uma aula no curso de nanomateriais, uma pequena aula sobre semicondutores, então vocês podem rever também. Mas eu vou aqui explicar um pouquinho o que é um semicondutor, como funciona, etc, etc. Então, semicondutor, se podemos ver aqui, aqui em cima, né? Que é a diferença do metal em que a banda de valência e a banda de condução são superpostas, então basta pouco no metal para excitar um elétron na banda de condução, basta uma pequena energia, um pequeno potencial. No caso dos semicondutores, existe um band gap, existe uma separação entre banda de valência e banda de condução. Então, precisa de uma certa energia, seja luminosa, seja térmica ou um potencial elétrico para o elétron passar a banda de condução, para um certo número de elétrons passarem na banda de condução. Quando os elétrons passam na banda de condução, eles deixam aqui estados vazios, né? A banda de valência era cheia de estados, mas agora tem estados vazios que a gente chama de buracos. A diferença entre semicondutor e isolante é que no semicondutor o energy gap é da ordem de 1 electron-volt, então já, digamos, a temperatura ambiente tem um certo número de elétrons que vão na banda de condução e basta uma energia pequena também, de 1 electron-volt, então, por exemplo, a luz, né, a luz solar, para que esses elétrons possam ser excitados e ir em banda de condução. A vantagem enorme dos semicondutores é de poder ser dopados, como vocês podem ver aqui, podem ser dopados, por exemplo, com uma espécie atômica, um átomo que fornece um elétron a mais em relação à matriz e que forma então estados aqui perto da banda de condução. Esses elétrons que estão perto da banda de condução podem então ser excitados com energias menores e vão popular ainda mais a banda de condução, então aumentar a condutividade desse material. Mesma coisa no caso, mas ao contrário, digamos, no caso dos buracos, né? Então posso colocar no caso então de um semicondutor de tipo P, uma espécie atômica com menos elétrons, então que criam estados vazios aqui, que podem então aceitar elétrons da banda de valência e criar aqui buracos. Da mesma forma, estava dizendo, aumenta a condutividade, então, mas de uma forma também diferente, né? Do tipo N e do tipo P. A vantagem é que essas duas digamos, tipo de dopagem podem ser aproveitados na maioria dos dispositivos que são baseados em junções PN, né? Junção PN, eu dopo uma região como tipo P, outra região do tipo N e junto as duas, né? Eu posso crescer uma em cima da outra, a maioria das vezes é assim. Eu posso dopar uma região e deixar de outra forma a outra. Mas o que me interessa aqui falar é que na interface vai se criando quando as duas regiões estão juntas, ocorre um fenômeno de difusão. Os elétrons que estavam populando a região N vão ter tendência a migrar na região P, dopar, digamos, ionizar, digamos, esses átomos que são átomos fixos, que antes eram neutros, né, em regiões longe da interface permanecem neutros, mas eles ficam dopados, ionizados negativamente.
Ao contrário, aqui eles deixam o elétron, então ficam ionizados positivamente. A difusão, a certo momento, ela vai parar. Por quê? Porque essas regiões aqui que ficaram ionizadas positivamente e negativamente, chamadas também de cargas fixas, provocam um campo elétrico interno. O campo elétrico interno que vocês estão vendo, né, ao contrário da câmera, ao contrário do que mostro aqui, então melhor não fazer muito movimento, mas o que esse campo elétrico interno aqui, ele se opõe às demais difusões de elétrons para cá e de buracos para lá, tá? Então, atinge essa difusão em equilíbrio em presença de um campo elétrico interno que se reflete nesses encurvamentos das bandas, né, da banda de condução e banda de valência. E o encurvamento de banda de energia é associado, obviamente, a uma diferença de potencial. O campo elétrico é associado a uma diferença de potencial. Okay? Então, esse campo elétrico interno é responsável de muitas características dos diodos, né? E dos dispositivos em geral. Então, outra característica importante dos semicondutores, como eu já falei, é o energy gap. Por quê? Porque graças ao energy gap a gente, digamos, é o energy gap que define um pouco as características optoeletrônicas do material, onde ele absorve elétron, porque energy gap é a energia necessária para os elétrons passarem da banda de valência à banda de condução, e onde esses elétrons vão ser emitidos, porque eles chegam até aqui, porque aqui está cheio de estado, então facilmente eles chegam até a borda da banda de condução, depois não tem mais estados, aí ele pode ser emitido e recombinar em banda de valência, emitindo fótons. Então, emissão e absorção são associados a essas características de energy gap. Então, podem encontrar na internet vários mapas assim, de band gap em função do parâmetro de rede, que definem um pouco as características dos vários semicondutores usados. Ok? Um LED feito de semicondutores bom, em geral, é uma fonte luminosa que emite fótons quando é aplicado um potencial externo. Então é produzida uma energia elétrica. O que eu faço? No caso de semicondutores dessa vez, semicondutores eu tenho uma junção PN aqui, que é o diodo, o LED Light Emitting Diode, né? Então o diodo emissor de luz. Aplico um potencial positivo aqui no P e negativo no N. O que estou fazendo? Estou fazendo um potencial direto. O potencial direto ele reduz essa barreira de potencial que eu falei, então permite a passagem de elétrons desse lado e de buracos desse outro lado. Então, corrente elétrica dessa vez não é nula, né? Aplicando um potencial externo não é nula. Mas o que faz? O que eu favoreço nesse caso? Na região de depressão, na região, digamos, onde tem aquele encurvamento de bandas, onde tem aquele campo elétrico existente, e que tem no mesmo tempo muitos elétrons aqui e muitos buracos aqui, eu favoreço uma região que tenha muita recombinação entre elétrons e buracos. Recombinando e voltando para cá, eles emitem luz, né? Eles emitem fótons. Então, essa energia é a energia do energy gap, é por isso que é tão importante na escolha da energia, né? da cor. Por que tão interessante LED? Eu coloquei LED como um dos dispositivos, digamos, para o meio ambiente. Porque o LED, em relação a, por exemplo, lâmpada incandescente que vemos aqui, que podemos ver aqui, ele, digamos, economiza muito mais energia, então gasta muito menos energia, certo? A lâmpada incandescente digamos, o espectro dela, né, de emissão em função do comprimento de onda que vocês estão vendo aqui. Essa curva aqui é a típica do corpo negro. Mas a lâmpada incandescente ela é aproveitada, digamos, somente nesse range aqui, que é o visível. Então, o que a gente enxerga é somente a parte visível. Essa parte aqui é tudo, digamos, um gasto de energia. Então, é muito pouco a percentual da lâmpada incandescente que a gente usa. Então, por isso que o LED, que agora
né? Todas praticamente as lâmpadas são LED, ou pelo menos não são incandescentes, que são aqui, né? Esses formam LED aqui na base dessa lâmpada. Ele otimiza, digamos, a emissão somente na faixa, eles são projetados para otimizar a emissão somente na faixa visível. Dessa forma, ele economizando muito a energia em relação à lâmpada incandescente. Eu vou falar, eu também coloquei no texto lá para vocês, principalmente de dispositivos moleculares. Dispositivos moleculares, como estão vendo aqui, usam um filme molecular entre dois elétrodos ou um outro orgânico, um eletrólito mediador. Então, usados como sensor eletroquímico, células fotoeletroquímicas, janelas eletrocrômicas. O LED a gente viu, mas nesse caso a gente fala de OLED, porque são orgânicos, e portas lógicas. Né? Eu vou falar de algum desses dispositivos nessas duas aulas. E muito importantes não dispositivos orgânicos são polímeros, né? Polímeros são polímeros condutores. Polímeros condutores são desse tipo aqui, o conjugados, ou tendo grupos aromáticos aqui. Então, o que é a vantagem? Você sabe que essa ligação simples aqui é uma dupla ligação. Dupla ligação é formada entre grupos de orbitais de tipo P. Ocorre uma ligação de tipo chamada pi grego, né? Ligação pi, em cima e embaixo da ligação de tipo sigma, que é a ligação simples. Esse em cima e embaixo significa basicamente o pi fundamental é pi excitado, então que a gente pode chamar de homolumo. Então é reproduzido um pouco nesses polímeros condutores o que acontece nos semicondutores inorgânicos, a presença de, claramente, na hora de fazer cadeia muito comprida, esses níveis eles vão se superpondo e formando banda de valência e banda de condução, ok? Que é no caso dos semicondutores inorgânicos. A base do LED, um esquema é aqui, um esquema energético que estou mostrando o lumo das várias camadas. Tem várias camadas, né, para otimizar o meu dispositivo. E uma camada que aqui estão vendo de injeção de elétrons e do outro lado de injeção de buracos. Uma camada de transportadora de elétrons e uma camada de transportadora de buraco. E no meio, uma camada em que os dois, buraco e elétron, estão na mesma região e é favorecida então a recombinação. Aqui, por exemplo, os elétrons são impedidos, digamos, não é favorecida a migração de elétrons na camada transportadora de buracos. E vice-versa, aqui não temos buracos nessa camada transportadora de elétrons, porque é transportadora de elétrons, então não é vantajoso para os buracos ficar aqui. Então, digamos, a forte difusão de elétrons e buracos nessa região central de emissão é bem favorecida. É aqui que ocorre a emissão de fótons. Obviamente, a vantagem do LED é também de poder ser flexíveis. Aqui vimos um exemplo aqui, tá? Estamos vendo um exemplo aqui. Um outro dispositivo que eu queria falar hoje é células solares, ok? Nas células solares é sempre também baseados na região EPN. Então temos aqui a formação desse campo elétrico interno, mas é um pouco contrário do que no caso do LED. Nesse caso, a gente tem uma absorção de fótons que excita elétrons para a banda de condução e buracos para a banda de valência, e que o que é preciso fazer agora é tentar separar o mais possível elétrons de buracos. A separar elétrons de buracos é a presença do campo elétrico interno. Os buracos vão para cá e os elétrons vão para lá, ok? Então são separados. Obviamente, dessa vez não quero que eles se recombinem. Quero coletar eles nos elétrodos e formar uma corrente elétrica. O diodo no escuro teria essa característica aqui. Vamos desprezar essa corrente de avalanche, né? Ela ocorre somente quando o potencial é muito grande, o potencial reverso é muito grande. Mas tem uma corrente direta muito grande aqui, e a corrente
reversa muito baixa, na polarização inversa muito baixa aqui, ok? Mas a corrente é zero ao potencial zero. Se eu ilumino o meu diodo, obviamente bem otimizado para absorver bem a luz solar, ela vai, essa curva vai transladar. Eu vou obter uma corrente elétrica também quando o potencial é zero. Uma corrente elétrica negativa, né? No gráfico aqui é negativa. Por quê? Porque é oposta ela segue o campo elétrico interno, então é oposto à minha polarização direta, ok? Por isso que é negativa. Mas quanto mais é a iluminação, claramente a intensidade luminosa crescente, eu vou ter uma maior corrente elétrica aqui, né, a potencial zero. Então, a característica do diodo, que normalmente é esse daqui, sem iluminação, vai ser um pouquinho modificada, vai ter um fator a mais aqui, menos IL, que seria a minha luz, a minha corrente gerada pela luz. Tá certo? Então eu vou ter uma transladação da minha curva aqui, com a formação de uma tensão de circuito aberto e de uma corrente chamada de corrente de curto-circuito. Ok? Então, agora eu estou invertendo a curva, né? Mas a mesma coisa, invertendo a curva a potencial zero, eu vou ter de todo modo uma potência que é aqui. Obviamente, potência é voltagem, tensão, vezes corrente, né? Isso me dá a potência elétrica. E a potência máxima é dada pelo máximo quadrado que eu consigo inscrever nessa curva de combinação entre corrente e potencial. Nesse caso é aqui, ok? Esse retângulo aqui é a máxima potência possível. É a potência máxima gerada pela minha curva, iluminada por um Sol, né? pelo Sol, dividida por potência incidente, que normalmente é calibrada, como estava dizendo, um Sol para ter todas as calibrações corretas, né? Para poder comparar a várias eficiências das várias células. Posso ter também mais sóis, né? Em caso de concentração, tem concentradores que eu posso aumentar essa potência incidente, aumentando então a potência gerada, mas isso aqui não vou falar muito agora não. Eu tenho umas limitações da célula solar, por causa, por exemplo, da reflexão, né? Por causa da transmissão, claro, não toda a transmissão, o que é? Que não toda a luz incidente é absorvida, né? Uma parte da luz incidente passa através do material, transmitida. Ou, por exemplo, termalização. Isso aqui é um pouco mais complicado. Eu jogo uma energia muito grande, mas eu não aproveito toda a energia, por exemplo, desse elétron, porque ele muito rapidamente vai decair, a energia dele decai, ele fica até pelo menos a borda da banda de condução. Mesma coisa aqui, na borda da banda de valência para o buraco. Então não aproveito toda a energia dada pelo Sol, né? Então, obviamente a recombinação, posso ter várias recombinações entre elétron e buraco, sem ter aquela separação que eu falei, né, de elétrons de buraco. Posso claramente tentar reduzir, por exemplo, as perdas de reflexão usando chamado coating, de revestimentos, né, do meu material, para otimizar a absorção da minha luz. Isso depende da regras, né, de interferência, não vou aprofundar aqui, mas claramente a camada deve ter uma espessura bem definida para que o raio seja absorvido e não seja refletido. Eu posso fazer também várias operações na minha superfície para que tenha mais de uma reflexão. Aqui sem, digamos, ter um substrato
trabalhado, a luz simplesmente vai ou absorver ou ser refletida. Aqui vai ser absorvida mais de uma vez, tá? O raio passa para cá, depois para cá, então eu vou ter mais de uma absorção por raio de luz, digamos, para simplificar. E tem várias estruturas que eu posso claramente otimizar. Então aqui também a parte de nano fabricação, de nano tecnologia, posso usar, por exemplo, nanocones otimizados para ter a máxima possível absorção, como estou mostrando nesses artigos. Posso estruturar a minha superfície com nanofios para ter também várias absorções e aumentar então a eficiência dessa forma. Ou como aqui uma grade de difração, que vocês estão vendo, sem grade de difração, o silício aqui é, digamos, aparece como branco, né? A reflexão, tem muita reflexão aqui, aparece preto, por quê? Porque tem muita absorção e pouca reflexão. Então, a grade de interferência aqui fez seu trabalho, né? A reflexão é fortemente reduzida. Existem vários tipos de células solares, né? A segunda do material. A mais eficiente é baseada em semicondutores 3,5, mas é também a mais cara. Então, tem tecnologias que eu posso estudar para reduzir o custo, né? Mesmo se a eficiência é menor. A célula mais eficiente é essa daqui, que usa multijunções de tipo GAS, tipo 3,5, tá? E que no mesmo tempo em que as várias camadas são otimizadas para ter um certo ampliamento sem ter uma diferença muito grande de parâmetros de rede, então sem ter muito defeitos. Aqui uso vários materiais porque posso, nesse caso 3, eu posso otimizar os materiais escolhidos para ter uma cobertura mais eficiente do espectro solar, ok? Com várias energy gap diferentes. Uma classe de células solares bem interessante é feita com materiais orgânicos, em particular moléculas orgânicas ou também polímeros, condutores que eu mencionei antes, né? Aqui devo ter pelo menos dois materiais com homolumo diferente para favorecer, de um lado, a passagem de elétrons que estão vindo para cá, e do outro lado, a passagem de buracos para lá, nesse caso, para separar os elétrons buracos. Né? Então, as características energéticas homolumo dos materiais devem ser bem projetadas para poder ter essa separação elétron-buracos mais eficiente possível. Uma célula eletroquímica muito interessante é a célula tipo chamada sensibilizada à corante, ou de tipo dye Sensitized Solar Cell, que dye é corante, então são essas células aqui muito interessantes também para esteticamente, né, para colocar nos vidros, etc. São, nesse caso, uso uma molécula aqui, tipo dye corante, que é o coração do meu dispositivo e que permite, digamos, a absorção de luz e a excitação de elétrons pelo corante. O elétron depois é transmitido, digamos, migra para um TO2, que é nanoparticulados, depois eu vou explicar porquê. E o TO2 depois faz a volta aqui, vai na outro elétrodo counter aqui, para um mediador, que normalmente é um eletrólito que contém uma espécie que pode fazer uma redox, né? Então ele pode ser reduzido por esses elétrons e depois passar, se oxidando, passa esses elétrons de novo para a DAI, digamos, recarrega a DAI, passa esses elétrons na banda de valência para a DAI, que de novo é recarregado e pode de novo fazer aquele processo com a excitação da luz solar que vem. O TO2 é nanoparticulados, porque a DAI pode infiltrar com mais eficiência dentro das partículas, o mesoporoso, né, para entrar nos poros. Então, aumentar o mais possível a exposição dessa DAI à luz
Então, a absorção, tá? Quanto mais é exposta essa DAI à luz solar, tanto maior é a absorção, ok? Então, é interessante ter esse fim nanoparticulado, o mesoporoso, em que, como vocês sabem, a razão superfície volume é muito maior, né, nos materiais nanométricos. E nas células solares tipo orgânicas é muito usado também o grafeno, né? Tem vários trabalhos sobre isso. Esse é um deles, né? Da particular, graças às suas particulares propriedades fundamentais, como transmitância, alta mobilidade, excelentes propriedades mecânicas. Então pode ser substituído, por exemplo, nessa célula tipo DAI, onde se usa platina, né? Normalmente se usa platina, pode substituir o grafeno, pode substituir a platina, sendo muito menos caro, então podendo fazer o mesmo papel da platina, mostra nesse artigo com uma boa eficiência, né, em comparação com a platina, ok? Bom, ok, eu vou acabar então acabo essa primeira parte 1, né? Você tem textos também para complementar essa aula lá no AVA, tá? E assim como eu vou colocar para essa primeira parte, para essa segunda parte, pequenas atividades para vocês fazerem, ok?